Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo. Na nossa última aula presencial, nós estávamos no livro dos Médiuns, capítulo 20. E o capítulo 20 trata da influência moral do médium. O desenvolvimento moral do médium, ele está proporcional à razão da sua evolução moral. Então, quanto mais ele desenvolve, a parte moral, mais desenvolve mediunicamente. E nós paramos, na nossa última aula presencial, como eu disse, no item 230. Tá? No meu aqui é página 153, mas a minha versão pode ser diferente da de vocês. Então, na página 153, no item 230 diz o seguinte: a instrução seguinte sobre o assunto do desenvolvimento mediúnico, a instrução seguinte sobre o assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Então, já dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos, ou seja, a nossa parte é secundária, a parte principal dos espíritos. A sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o telegrafista age sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando as milhares de léguas numa tira de papel, os seguintes reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através da distância imensurável que separa o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado. Aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Então, quando os espíritos querem nos passar uma comunicação, eles influenciam através de pensamento, e nós somos como uma máquina, agimos de acordo com o comando deles, conforme eles vão comandando. Se eles quiserem que escreve, a gente vai escrever. Se eles quiserem que falem, a gente vai falar através da psicofonia. Se eles quiserem que a gente ouça, a gente vai ouvir. Se eles quiserem que a gente veja, a gente vai ver. Então, eles influenciam no nosso corpo. Continuando aqui no nosso livro, senão a gente demora muito nesse assunto. Mas assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los através de um meio contrário. Então, se o médium não está preparado, se o médium não tem uma moral elevada, a transmissão dos espíritos sofre influência. O médium pode pensar ou agir de maneira diferente daquela que está sendo comandada. Continuando, entretanto, na maioria das vezes, essa influência, ela é anulada pela vossa energia e a vossa vontade. E nenhuma perturbação se verifica. Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita são transmitidas, às vezes, por médios pouco apropriados a essa função. Enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam, às vezes, por médios que se envergonham de lhes servir de condutores. Então, algumas comunicações, que são importantes, os espíritos fazem de tudo para que dê certo. Quando a comunicação
não é tão importante, depende do médium. E depois que o médium às vezes passa a informação, ele se envergonha de ter passado aquela informação. Continuando a nossa leitura, de maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam com maus condutores. Então, um espírito superior não vai se comunicar com qualquer médium, né? Quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médios, numa palavra. Então, se tem um bom médium, ele não vai usar um outro médium que não tenha uma moral elevada. Continuando, os médios levianos, pouco sérios, chamam-se, pois, os espíritos da mesma natureza. Então, se o médium não tem uma moral elevada, os espíritos que vão se apresentar, que vão se comunicar, também são espíritos inferiores. Lembrando que todos nós aqui somos médiuns, né? Somos, aliás, espíritos de terceira ordem. Então, se somos espíritos de terceira ordem, não vamos nos comunicar com um espírito de primeira ordem, né? E de segunda, talvez, conforme a nossa moral. Então, continuando, né? É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito ortodoxas, heterodoxas, falando-se espiriticamente. Certamente, eles podem dizer e dizem, às vezes, boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso. Por quê? No meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas, né, os hipócritas são de terceira ordem, né, certos espíritos hipócritas, insinuam com habilidade, né, e calculada perfídia fatos inimagináveis, né, asserções mentirosas, com o fim de enganares ouvintes de boa fé. Então, deve-se, então, eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equivocada, conservando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes é inútil agrária-se adornar como penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberto. Então não é porque é médium que já vai montar um centro espírita, né? Não é porque é médium que vai achar que toda a comunicação é de um espírito de luz, ou um espírito elevado, né? Um espírito de luz todos são, mas elevados poucos. Então não é porque a mensagem vem bonitinha que é um espírito de luz, não é porque ele se apresenta com um nome, né, de um espírito conhecido, né, que a gente vai acreditar. Então, como diz aqui, precisamos analisar severamente as comunicações. Continuando, né? Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixá-los que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmo a solidão e o isolamento. Então, os médios que gostam, né, de comunicações de baixo nível, né, acabam, né, sozinhos, isolados. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém, a repugnância entre os membros de grupos filosóficos e sérios. Continuando, né, na nossa leitura, mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando este
substitui pelas suas ideias pessoais aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé. Resultado é uma comunicação intuitiva. Então, às vezes, o médium, né, cria ideias e ele acha que foi, né, uma comunicação. E, na verdade, foi intuitiva. Então, nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de reflexo do espírito pessoal do médium. Acontece mesmo este fato curioso. A mão do médium se movimenta às vezes quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. Então, temos que ter a nossa moral elevada para evitar espíritos hipócritas, zombeteiros, como diz aqui, que são espíritos de terceira ordem, da nossa ordem de espíritos. Né? Então, a gente tem que procurar analisar toda a comunicação. A gente tem que passar por um crivo, né? Continuando, então, essa a pedra de toque das imaginações ardentes. Por quê? Levado pelo ardor das suas próprias ideias, pelos artifícios dos seus conhecimentos literários, os médios desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e, deixando a presa pela sombra, deixando a presa, né, pela sombra, os substitui por uma parafrase empolada. Contra esse temível escolho se chocam também as personalidades ambiciosas que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo dele. Então, o médium, né, usa o seu conhecimento, o seu conhecimento literário, né, para dizer que foi um espírito que passou aquilo. Então, continuando, né, eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados de fato apurado e de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. São médiuns, né, que se apresentam dizendo que recebeu Maria de Magdala, por exemplo, Bezerra de Menezes. Né? Se o médium não tem uma moral elevada, se o médium não segue os caminhos da doutrina, não estuda, há de se duvidar que realmente, né, seja esse o espírito que está comunicando. Continuando aqui, né, na dúvida, obstém-se, diz um dos vossos antigos provérbios. Então, na dúvida, a gente não fala, a gente guarda. Né? Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Temos que ter certeza que é aquilo, para depois falar. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprova, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito, sobre essas teorias, podereis edificar todo o sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade. Como um momento construído sobre a areia movediça, como um monumento, né, construído sobre a areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstrada, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a autenticidade.
Então, quando a gente rejeita uma verdade, alguma coisa, os espíritos vão fazer com que alguma coisa aconteça para que a gente entenda que aquilo realmente é verdade. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os espíritos bons, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua doutrina, que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médios imperfeitos. Se agora, portanto, um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai. Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Então, esse espírito Erasto, já deu várias informações, e aqui a gente encerra o item 230 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Até uma próxima. Agradeço a atenção de todos. Que Jesus abençoe.